Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andresa Molina e no vídeo dessa semana eu vou falar para vocês sobre, a gente vai conversar um pouquinho sobre queimar etapa, pular algumas etapas da vida. Aconteceu uma situação essa semana que eu gostaria de dividir com vocês, que foi o seguinte, eu dou um curso de formação de terapeuta, né? E dentro desse curso a gente ganha um olhar diferenciado para a vida, para a terapêutica. Então é um trabalho que trabalha a própria pessoa na sua autotransformação, né, se tornando mestre de si mesmo, um terapeuta de si mesmo, né? E com isso a gente vai ganhando capacidades, transformando o nosso olhar enquanto a gente também se trata, para poder então ajudar as outras pessoas. Nesse processo do curso de terapeuta que eu faço, tem o aprendizado do trabalho com a mesa quantiônica, né? Com a mesa quântica, que é uma das mesas que eu trabalho. O que acontece? É todo um olhar. Eu ensino nesse curso tudo o que eu aplico para trabalhar com os meus pacientes, né? Então, todas as técnicas que eu me utilizo aqui no Espaço Humanidade, eu ensino as pessoas a trabalharem nesse curso de formação. E é um olhar, né? A gente vai se trabalhando, se transformando, se modificando. E aí chega um momento, né, lá mais para o final do curso, que eu ensino essa mesa quântica, tá? Que é um trabalho que a gente trabalha com radiestesia para poder fazer a consulta da pessoa, onde a gente consegue acessar vários campos dessa pessoa, principalmente e inclusive o campo espiritual. Tá? Então, a gente trabalha com uma abertura de portal, então acessa processos espirituais. Mas para a gente acessar esses processos espirituais, a gente tem que ter um certo preparo, né? Porque a gente vai mexer em questões, né, da pessoa, de um terceiro, né? A gente vai cutucar a onça com vara curta, né? E aí a gente precisa estar pronto para lidar com as questões que a gente vai acessar. Se a gente não estiver pronto para lidar com essas questões, o que pode acontecer? Ficar ruim tanto a vida da pessoa, porque a gente vai mexer em questões particulares dessa pessoa, tá? Como também pode ser que a gente acesse alguma coisa, né? E a gente tem que estar pronto para elaborar também essas questões nas nossas vidas. Tá? Quando a gente abre um trabalho, quando um paciente busca ajuda e a gente faz esse primeiro contato com a mesa quântica, a gente não sabe exatamente o que a gente vai encontrar, né? A gente vai abrir o trabalho justamente para identificar os principais processos e aí começar um tratamento. Tá? E aí o que aconteceu? Então algumas pessoas perguntam para mim: Andresa, você não dá só o curso de mesa quântica? E eu sempre respondo que não, né? Não por quê? Porque ele vai estar só dentro do trabalho do nosso curso de formação, porque eu preciso que essa pessoa que vai mexer com isso tenha capacidade, competência, estrutura energética, tá? Para conseguir lidar com aquilo que se apresentar. E aí, o que aconteceu, né? Aconteceu que eu dei, nesse último final de semana, um curso de formação de terapeuta, em que foi a aula da mesa quântica, tá? E o que aconteceu nesse dia? Então, a gente oferece dentro desse curso, a pessoa leva a mesa quântica, tá? E a partir daí, ela pode, se ela precisar comprar mais uma mesa, né? Adquirir mais uma mesa, porque às vezes quer deixar uma no trabalho, uma em casa, ou depois que a pessoa fez um curso com a gente, quando ela precisa, né, adquirir mais uma mesa, a gente fornece. Agora, uma pessoa que não fez o curso em nenhum momento, a gente não vende essa mesa, né? A gente não disponibiliza para quem não fez o curso, só para quem fez. Só que acontece que tem uma pessoa que faz o curso com a gente, que ele fez o curso, né, naquele primeiro encontro, e naquele mesmo primeiro encontro, ele levou uma mesa nova, porque quando a gente dá o curso, é incluído o valor, né, ele leva essa mesa, né, já está incluído no valor do curso, não é nada separado, mas ele escolheu comprar mais uma mesa. E essa mesa que ele comprou, né, eu sei que foi para uma outra pessoa, né, uma outra pessoa que ela tá queimando etapa, né, e esse queimar etapa pode machucar essa pessoa, pode fazer com que ela acesse campos em que o
o campo energético dela ainda não está preparado para isso. E isso pode ser ruim para ela, né? Quando a gente fala que a gente não vai dar um curso em separado, não é por um egoísmo, não é porque a gente não quer ensinar, é porque a gente se preocupa com as pessoas, né? Então, isso não pode acontecer porque as pessoas queimam etapa. E isso pode startar um processo energético e espiritual nela que ela não saiba lidar, né? E aí, como é que ela vai se defender desse processo se ela não souber lidar? Porque ela só vai aprender lá meia dúzia de coisas que não é um contexto complexo que essa mesa pode acessar. Aí você deve estar falando, Andressa, eu não estou entendendo muito bem isso. Então eu vou te dar uma outra explicação, ok? Quando eu dou o meu curso, né, de formação, sempre no primeiro encontro são pessoas novas, que também algumas já estudaram muito, outras vêm de alguma religião, né, e aí tem algumas crenças e paradigmas, mas estão lá para olhar para outras coisas, enfim, outras não estudaram nada, tá? Então eu começo com as explicações que são de certa maneira já profundas. Ok? E quando essa pessoa... nesse primeiro encontro, eu fico lá na frente, né? Dando o curso e todo mundo lá olhando com o foco virado para mim, porque estão prestando atenção naquilo que eu estou dizendo, né? Quando elas olham para mim, toda a energia mental que está com elas, o foco mental delas, vem todo para cima de mim. Tá? Isso é muito natural de acontecer. E aí... Normalmente, existem muitas dúvidas, muitos questionamentos internos, então aquela conversa interna na cabeça da pessoa e todo esse foco vai para cima de mim. Então é um potencial de energia mental muito confuso naquele primeiro momento. As pessoas estão estabelecendo novas informações, definindo se aquilo funciona para ela, se ela gosta daquilo, se ela não gosta. Então, e ela está definindo muitas coisas e tudo isso, esse foco mental fica direcionado para mim, que é quem está falando, né? Quem está dando o curso. Então eu costumo dizer que esse foco mental, no final desse primeiro encontro, né, e do segundo também, eu termino um pouco cansada, né? Eu termino mais cansada normalmente porque eu tenho que lidar com toda essa energia mental e ainda manter a sustentação energética desse grupo todo para ser um bom trabalho, né? Para que eu consiga levar de verdade aquilo que eu tô me propondo e que eles foram lá buscar. E aí eu acabo meio cansada, né? E aí uma menina uma vez falou, né, também terapeuta, nossa, Andressa, porque você faz algum fechamento dos seus chakras, coloca alguma coisa, né, para fechar os seus chakras para você não ficar tão cansada? E eu respondi para ela que não, que eu não faço isso. Por quê? Porque se eu me propus a dar aula, se eu me propus a me expor na internet, a falar sobre esse tipo de coisa, cada vez por um número maior de pessoas, que é o que a internet nos possibilita, o meu corpo energético, né, o meu corpo, ele precisa se habituar, ele precisa conseguir aprender energeticamente a se defender, a se equilibrar de todas essas energias, né? Então ele precisa aprender. Então quando eu comecei a dar os meus cursos, eu me sentia mais cansada e agora cada vez eu me sinto um pouco menos, porque o meu corpo está se habituando, né? Porque eu não tô queimando etapa, eu tô construindo uma musculatura, né, energética e espiritual para lidar com isso. É como os músculos, uma musculatura, né? A gente precisa treinar para o nosso músculo ficar forte, né? Ele fica mais cansado no começo e ele vai se fortalecendo. A mesma coisa é com nossa capacidade energética. Ela ganha musculatura, ela se habitua a lidar com aquela quantidade de energia. Imagina uma cantora famosa, né? Você acha que num primeiro dia, se ela fosse para dentro de né, uma dessas famosas aí, fosse para dentro do Maracanã, fazer um show para tantas mil pessoas, o corpo energético dela pode não aguentar, ela pode ficar muito mais cansada do que o habitual, ela pode ficar doente, né? Porque muita energia focada em cima dessa mesma pessoa. Imagina que seja uma mulher toda bonita, quantos homens não estão olhando, com quanto desejo, quantas pessoas não olham com carinho, outras com inveja. O corpo
campo energético dela precisa estar preparado para isso. Então, todo esse sucesso, né, ele vai sendo preparado. Então, a pessoa ela vai ganhando com o tempo a musculatura energética necessária para lidar com todo aquele tipo de energia. E não é diferente comigo ali no curso, né, num patamar menor, porque o meu corpo energético está se habituando a tudo isso e ele precisa aprender a se habituar, né? Não adianta eu ficar só me fechando. E quando eu tô falando do trabalho com a mesa, como eu disse lá no começo, né? Quando as pessoas vão queimando etapas, ela não tem o corpo energético, a consciência de tudo aquilo que está acontecendo com ela, de tudo aquilo que pode acontecer, né, numa consulta, startar um processo numa pessoa, precisa ver se ela vai conseguir lidar com os processos que podem startar nessa pessoa, né, com os que podem startar com ela também. Será que ela vai ter musculatura para lidar com toda e qualquer coisa, ou ela está abrindo um campo do qual ela pode não conseguir lidar, como eu já vi muita gente, né? E aí ela não vai ter como lidar com isso. Então, gente, eu coloquei tudo isso para vocês. Sei que ficou um vídeo meio longo, então vamos já terminando. Mas para vocês perceberem o quanto queimar etapa, né, não é uma boa para nada nem para ninguém e não vai funcionar, porque enquanto o seu corpo energético não tiver musculatura para lidar com aquela coisa que a gente está se propondo, né, com aquilo que a gente quer como objetivo, você não vai chegar no seu objetivo, porque o seu próprio corpo energético, a sua alma, ela vai te preservar, porque ela não quer você doente, ela não quer você sofrendo, né? Então ela não vai te colocar numa situação que você não tenha condição de lidar. Tá? Então, para os seus sonhos, para os seus objetivos, né, entenda que energeticamente você tem que estar preparado e não só vou lá e faço e resolvo. Não resolve, porque energeticamente você não tem musculatura para isso, né? Então, quando alguma coisa não deu certo na sua vida, possivelmente porque esse corpo energético não estava preparado ainda. Não que ele não possa se preparar para tudo, mas é importante ter toda essa capacidade energética, porque a sua alma, ela vai te proteger. E se você não estiver pronta, você vai ficar lá, pronta achando que vai ter por exemplo, num caso desse, um público para te assistir e o público não vai, porque o seu campo energético vai te proteger. Você vai querer pacientes para você atender, mas se você energeticamente não estiver pronta para isso, o paciente não vai chegar, né? Ou então, porque ele vai preservar, seu corpo vai preservar você e o universo vai preservar o paciente, o corpo dele vai preservar isso. No mundo energético, as coisas acontecem de outra maneira. Então, não queime etapas em nada na sua vida, não queime a etapa do seu filho, né? Não facilite tudo para ele, porque energeticamente ele vai ficar fraco, e se ele ficar fraco, ele não vai ter sustentação, ele vai depois se sentir um incapaz, um incompetente, coisa que ele não é, ele só não ganhou musculatura para isso, tá bom? Então é isso, o vídeo tá ficando comprido, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, eu tô super aberta para qualquer questionamento, para qualquer pergunta, tá bom? Todo mundo que me pergunta, que manda mensagem pra gente, a gente tá sempre respondendo na medida do possível, né? Eu faço bastante esforço para conseguir, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com alguém que possa precisar, entendendo que queimar etapa não é uma coisa tão boa quanto parece, né? Essa vantagem, essa facilidade pode causar muito desconforto lá na frente para você e para o próximo, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado e eu vejo você no vídeo da próxima semana.